Luiz Castro deixou o Botafogo e nas conversas que ele teve com o John Textor, ele referendou a vinda de Bruno Lage para o Botafogo. Por quê? No que eles têm de igual e no que eles têm de diferente? Eu falo para vocês depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso técnico que está chegando nessa quarta-feira, né, no Rio de Janeiro, aparentemente vai chegar na quarta-feira, o Bruno Lage. Bruno Lage que chega para substituir Luiz Castro e chega com uma missão extremamente importante. Para quem não viu o programa de segunda-feira, o DNA RB, eu tive na bancada com os meus queridos amigos e irmãos, o Cello e o Gajão. A gente falou sobre essa missão que o Bruno Lage chega para o Botafogo, né, para assumir esse Botafogo com uma liderança extremamente folgada no campeonato, 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder, e um sistema de jogo já bem consolidado. E é muito interessante ver que tudo que está sendo falado, né, com relação ao Bruno Lage leva a crer que nós teremos uma continuidade do trabalho do Luiz Castro. Será? Será que vai ser isso mesmo? Será que o Bruno Lage vai continuar fazendo exatamente aquilo que o Luiz Castro fazia? Se ele for fazer isso, por exemplo, se for para dar uma continuidade 100%, isso é só uma pergunta, tá? É uma conjectura que eu estou fazendo aqui, que eu estou convidando você para pensar junto comigo. Se o Bruno Lage está chegando para dar continuidade no trabalho do Luiz Castro, não mexer em nada, por exemplo, o Caçapa, por exemplo, não sairia mais barato do que o Bruno Lage, e o Caçapa também não teria capacidade de dar continuidade no trabalho do Luiz Castro? São apenas perguntas aqui, que provavelmente muita gente vai se fazer. Mas a resposta dessa pergunta pode ser um pouquinho mais complicada, né? Ela pode ser um pouquinho menos, digamos assim, baseada em frase feita. Por isso que eu procurei me debruçar, né, sobre o trabalho do Bruno Lage para tentar entender mais ou menos a cabeça do técnico Bruno Lage, para saber mais ou menos, dentro daquilo que a gente conheceu do Luiz Castro, daquilo que ele implementou no Botafogo ao longo desse 1 ano de trabalho praticamente que ele teve aqui com a gente, um pouco mais, o que bate com o trabalho do Luiz Castro, o que tem de igual, o que tem de diferente, e que Botafogo que a gente pode esperar a partir daí, beleza? Porém, antes de eu começar a falar, eu quero pedir para você aí, né, deixar seu like, porque você sabe que isso é extremamente importante para o nosso trabalho, porque o YouTube entende que quando você deixa like, quanto mais like tiver aqui, porque o conteúdo é de qualidade, ele acaba espalhando o nosso conteúdo, distribuindo, né, digamos assim, o nosso conteúdo para uma quantidade cada vez maior de pessoas. E uma outra coisa que é importante também é que se essas novas pessoas chegam aqui na Rádio Botafogo, elas acabam se inscrevendo na Rádio Botafogo. Isso é uma coisa muito bacana. A Rádio Botafogo está crescendo, né, vertiginosamente. A gente passou aí de passagem pelos 52.500 inscritos, chegando já nos 53 mil inscritos. A gente quer chegar nos 60 mil até o final do ano. Então eu preciso contar com a sua ajuda aí para deixar o like e se inscrever também. E para você que já conhece o nosso trabalho, gosta do nosso trabalho, quer apoiar o nosso trabalho, considere então tornar-se membro da Rádio Botafogo. Você tem aí 5 planos diferentes no nosso clube de membros que você pode escolher dentro do seu perfil, dentro da sua disponibilidade. E você também pode ser membro da Rádio Botafogo por menos de R$5, gente. R$5, você não toma nem Coca-Cola mais, nem uma latinha de Coca-Cola, né? Então é isso. Então, cumprido todas essas etapas aí, eu vou começar a bater esse papo aqui com vocês. Porém, eu vou fazer uma digressão aqui, vou fazer vou preparar o terreno aqui para a gente poder conversar sobre essa transição Luiz Castro e Bruno Lage. Tem uma reportagem que saiu no GE, que eu vou deixar disponível depois aqui na descrição do vídeo para vocês, que passou despercebida do grande público, né? Infelizmente. E eu achei uma reportagem, na verdade, um estudo, né, muito bacana, feito pelo Leonardo Miranda. O Leonardo, que é formado em análise de desempenho pela CBF, né? E ele também é especialista em tática e estudo do futebol. A matéria, né? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para vocês, que eu acho bacana a gente colocar na tela aqui para dar todos os créditos pro cara também. O cara teve o maior trabalho de fazer, né? A reportagem tá aqui, ó.
Deixa eu ver se está aparecendo. Isso, está aparecendo aqui para vocês. O título da matéria é Sempre os Mesmos? Entenda o fator cultural que explica a repetição e rotatividade dos treinadores no Brasil. E essa matéria foi feita no dia 26 de junho, gente. Olha aqui, ó, no dia 26 de junho. E tem 2 semanas já e foi pouco repercutida, na minha opinião, e com injustiça, né? Deveria ter sido mais repercutida. E aqui ele fala, né? Ele dá uma explicação mais ou menos isso foi, inclusive, no momento que o Filipão estava sendo, né, escolhido pelo Galo, né, para assumir o Galo lá no lugar do Kudê. E ele traz dados aqui muito interessantes, né? Inclusive, ele bota aqui uma tabela da rotatividade dos técnicos por clubes desde 2003, ó. Olha que bacana isso aqui. Aí no topo da lista, topo da lista é o Cuca. O Cuca passou pelo Galo 3 vezes, pelo Botafogo 2, Corinthians 1, Curitiba 1, Cruzeiro 1, Flamengo 2, Fluminense 2. Você viu que assim, o Cuca praticamente passou por tudo quanto é time no Brasil, né, cara? É uma coisa realmente impressionante. Mas aqui ele traz dados aqui que são muito interessantes, né, cara? Que principalmente aqui isso aqui que eu quero destacar. Indo além desse período, algumas pérolas aparecem. Abel Braga teve 7 passagens no Inter. 7 passagens do Abel Braga no Inter. O Levir Coupe treinou o Galo por 5 vezes. 5 vezes. E o Luxemburgo, que passou 5 vezes pelo Palmeiras, sem contar que o Luxemburgo só não passou no São Paulo, se eu não me engano, né? Acho que o Luxemburgo não foi técnico do São Paulo. Passou pelos 3 de São Paulo, só não passou pelo Botafogo também, né? Passou pelo Vasco, pelo Fluminense, pelo Flamengo. Luxemburgo passou pelo Galo, pelo Cruzeiro, né? Também. Então, ou seja, o Luxemburgo rodou muito também esse país. E o que é interessante aqui? O que é interessante é que a justificativa que ele dá para esse processo, né? E ele faz aqui uma afirmação que eu acho muito interessante, pois a culpa não é dos técnicos, é de uma cultura de futebol que não valoriza processos, tá? Vamos guardar essa palavra aqui na cabeça aqui, porque é extremamente importante. Processos, né? Lembra da fase quando a gente estava naquela pior, né? Os resultados não vinham, a gente fala, acredita no processo, acredita, ninguém aguenta mais ouvir falar sobre isso. Mas aqui ele fala sobre uma coisa, aqui ele faz uma diferenciação muito bacana entre o futebol gerido por profissionais e o futebol gerido de forma amadora, política, nos clubes que são, né, que tem um caráter ainda associativo, né, que ainda dependem da política. Então ele fala aqui uma coisa que eu acho muito bacana, né, e que os clubes que têm a organização política, né, à frente das decisões do clube, eles não têm necessariamente a obrigação de dar lucro, né? Eles como ele está colocando aqui, apenas fechar as contas e agradar o grupo político da vez. E o resultado disso é que a gente sempre tem uma cultura muito imediatista, né? Porque eles funcionam com um calendário político, tem que se eleger, tem que se reeleger, tal, e por aí vai. O que isso tem a ver com Bruno Lage e Luiz Castro? Já chego ali, tá? Mas acompanha a construção do raciocínio aqui comigo, que isso é extremamente importante. E isso, na verdade, esse processo, né, essa maneira de gestão, ela sempre tende à crise, né? Porque você não tem nada, nenhum tipo de projeto de médio e longo prazo. Você sempre tem uma coisa ali que é a cultura do resultado de imediato, você tem que vencer títulos assim, da maneira mais rápida possível, ou então classificação para as competições internacionais, como uma Libertadores, né, que hoje em dia é muito valorizado também, mas você tem que dar resultado, é a cultura do resultado, resultadismo, né, digamos assim. Então, alguns técnicos, ou vários técnicos, na verdade, acabam se encaixando muito bem nesse perfil, né? E ele até fala aqui, os treinadores chegam nesse cenário para trabalhar, não são eles que criam caos, né? Então eles precisam vencer antes de desenvolver o time. Lembra que o Luiz Castro reclamava muito disso? Me chamaram aqui para uma coisa que era para desenvolver, que era para estabelecer uma nova cultura, uma nova maneira de jogar, né? Se tivesse me trazido aqui para a gente falar sobre resultado, então a conversa teria sido diferente, né? Ele tinha que entregar resultado rápido. E rapidamente o Luiz Castro entendeu como é que funcionava a cultura aqui no Brasil, né? A cultura do futebol no Brasil. Cultura de entregar resultado de imediato, principalmente num clube como o Botafogo, que a gente
está carente de títulos, está carente de grandes vitórias, de grandes conquistas, isso acaba sendo potencializado, né, ainda mais. Mas aqui, isso aqui que eu acho muito interessante, ó, em campo o treinador simplifica processos, escolhe organizar o time para não levar gols primeiro, normalmente com um sistema de marcação chamado de encaixes, no qual cada jogador tem um alvo e segue até o fim. Fácil de explicar, dá para combinar no quarto da concentração, com a bola posiciona o time mais recuado, marcando numa linha média a partir do meio campo. Dá a bola ao adversário, encaixa um contra-ataque ou bola parada. O calendário insano, com viagens e muitos jogos, não permite que se treine outra coisa. Ou seja, a cultura está aí formada, o caldo de cultura está formado. E aí ele termina dizendo que os mesmos de sempre são chamados porque sabem lidar com esse cenário. Perceba que todo o trabalho dos treinadores mais criticados no Brasil, como Filipão, Luxemburgo, Dorival e tantos outros, é feito sob medida para esse cenário de permanente crise nos clubes. É um fator cultural fortíssimo que quebra qualquer tipo de processo. Bom, isso aqui é o pano de fundo, né, para que eu possa trazer aqui a discussão entre Luiz Castro e Bruno Lage, diferenças e semelhanças entre os dois. Bom, Luiz Castro chega no Brasil, né, há um ano e pouco atrás, ele chega com a incumbência, na verdade, de revolucionar o futebol do Botafogo, de criar uma cultura de futebol diferente, desde as divisões de base, as mais incipientes, né? Se tiver ali o salão do Botafogo, futsal do Botafogo, o sub-9 do Botafogo, a ideia era que a gente uniformizasse, digamos assim, um método, metodologia. Isso é importante, método, não é estilo de jogo, método de trabalho, desde das categorias de base até as categorias principais, né, culminando com o profissional. O Luiz Castro, durante esse tempo, para poder executar esse projeto, ele teria, né, que ter recebido, digamos assim, do Botafogo uma estrutura completamente diferente daquela que ele encontrou, e um ano e meio, praticamente, depois que ele deixa o clube, né, quando ele deixa o clube, a estrutura para que você conseguisse desenvolver todo esse processo ainda não está lá. Ou seja, o Botafogo treina, o profissional do Botafogo treina em um lugar, as outras categorias treinam em outros lugares. O que o Botafogo conseguiu fazer de uma forma assim, que já deu start nesse processo aí, é você colocar um coordenador, né, de futebol que consegue se comunicar muito bem com todas as categorias, né, e que faz com que essa metodologia ela permeie o clube de cima e embaixo, né? Mas em termos estruturais, físicos, digamos assim, essa estrutura ainda não está no lugar. Então o Luiz Castro tratou de transformar o Botafogo no ano de 2023 numa equipe competitiva e que já pudesse estar brigando por alguma coisa relevante. Foi isso que a gente viu. O Luiz Castro, em campo, implementou aquilo, ele inclusive precisou abrir mão de algumas de suas convicções, naquele default inicial que ele tinha de plano tático, da maneira como ele gosta que as equipes joguem, para poder contemplar uma maneira mais eficaz de se conseguir resultados mais rápidos, mas ao mesmo tempo implementar uma metodologia, uma filosofia de jogo no Botafogo que possa ser replicada nas categorias de base. Isso foi conseguido com muito sucesso. A gente olha para o Botafogo, a gente vê um padrão muito claro de jogo no Botafogo, de ocupação de espaço, de ataque ao espaço vazio. Os 2 gols do Botafogo contra o Grêmio são aulas, né, sobre isso, e a gente está vendo ainda isso aí é justamente, mesmo que o Caçap e o Lúcio Flávio estejam ali à frente, né, isso aí ainda é a reverberação do trabalho do Luiz Castro. Você vê troca rápida de bola, você vê troca de posição intensa na equipe do Botafogo e, de certa forma, uma verticalidade, né, para o ataque. A gente viu isso principalmente em jogos contra o América Mineiro, contra o Galo, contra o Corinthians, no estádio Newton Santos, onde o Botafogo nem fez pressão em cima, nem fez pressão alta, né, sobre essas equipes. Na verdade, fez pressão média, esperando mais ou menos ali no setor do meio de campo para ganhar as bolas no meio de campo. A maioria dos duelos vencidos pelo Botafogo contra essas equipes nessas partidas, contra o Fortaleza também, foram vencidas no meio de campo, e o Botafogo fazia, a partir desse ganho de bola no meio de campo, transições muito rápidas. E quando essas equipes também recuavam para jogar, o Botafogo também tinha essa capacidade de fazer o balanço, né, que a gente chama de fazer balanço, de inverter o jogo, de tocar, até que você conseguir inverter e encontrar os seus
extremos, né, em situações favoráveis de 1 contra 1, ou então até mesmo os nossos jogadores com superioridade numérica em cima do adversário. Isso, de certa forma, faz parte da cultura da escola portuguesa de treinadores, principalmente os treinadores portugueses de ponta, tá? E como é que é o Bruno Lage? O Bruno Lage também é adepto dessas ideias. Ele também é adepto do ataque ao espaço, ele também é adepto da movimentação constante, né, dos seus jogadores. Ele também gosta muito, ele valoriza demais, ele dá muita importância aos volantes da equipe. Para ele, os meias, né, os volantes da equipe, são também jogadores, assim como no caso do Luiz Castro, são semelhanças entre os dois, tá? Eles também enxergam, né, o Bruno Lage também enxerga os meias, os volantes, como jogadores fundamentais para que você consiga um equilíbrio entre ataque e defesa, para que você consiga sempre fazer uma transição rápida, mas para que você também nunca fique super exposto a contra-ataque dos adversários, né? Então eles entendem a importância desses volantes e apostam muito na importância desses volantes, tanto é que o Gabriel Pires, talvez, tenha tido o seu melhor momento na carreira jogando pelo Benfica, sob o comando do Bruno Lage, sendo campeão português, né? Isso é um fator muito interessante entre eles. Mas existe um fator aqui, e aí já vou começar a fazer a diferenciação entre os dois. O Bruno Lage, talvez, quando a gente fala sobre verticalidade do jogo, o que é verticalizar o jogo, né? Porque a gente usa esses jargões hoje em dia no futebol, e é importante a gente, às vezes, explicar isso de uma forma um pouco mais didática, mais tranquila. O Bruno Lage, né, é diferente, e aí é uma diferença dele pro Luiz Castro. O Luiz Castro gosta mais de balancear o jogo. O Luiz Castro gosta muito de controle, de ter a bola. Bruno Lage também gosta muito de ter a bola. Inclusive, o próprio Bruno Lage fala: se você não quer sofrer e não quer ficar e não quer se cansar muito no jogo, procure ter a bola, né? Se você tiver a bola rodar, é o seu adversário que vai ter que correr. Parece uma coisa básica, e né? Mas não é tão fácil assim de ser implementada. Mas o Bruno Lage, diferentemente do Luiz Castro, dessa coisa do controle, às vezes você tem que começar o jogo tudo de novo, né? Procurar o espaço, esperar o espaço abrir. O Bruno Lage, ele tem por característica dos sistemas de jogo dele uma verticalização, ou seja, uma infiltração de bola pelo meio de campo, para que você ache jogadores dentro do espaço, para que eles consigam fazer as transições de forma mais rápida, tá? E também ele gosta muito do jogo associativo como o Luiz Castro, porém com o objetivo sempre de fazer com que a bola chegue no gol do adversário o mais rápido possível. Então a gente pode esperar, né, que o Luiz Castro, com tudo aquilo que ele deixou para o Botafogo, a gente pode esperar que o Bruno Lage, no momento que ele chegue, que ele chegar, na verdade, que ele reconheça os padrões de forma muito rápida, muito clara, porque os padrões para ele ali não são grande novidade. O que ele pode, na verdade, inserir como toque pessoal dele seria justamente esse ganho de velocidade e esse ganho de verticalização, que a gente chama, para que o Botafogo consiga chegar no gol adversário mais rápido também. Perda de bola, os dois também costumam ser adeptos da mesma filosofia. Perdeu a bola, você tem que tentar recuperar o mais rápido possível. Só que isso é mais verdade com o Bruno Lage do que com o Luiz Castro, principalmente naquilo que a gente viu o Botafogo jogando. O Luiz Castro, ele tem essa filosofia, se você perder a bola, você tem que recuperar rápido, porém, dentro da filosofia de jogo do Luiz Castro, principalmente naquilo que a gente se habituou a ver esse ano no Botafogo, principalmente no Campeonato Brasileiro, a tendência é o Botafogo ter menos bola, então ser o Botafogo a roubar a bola e partir, né, para uma transição mais rápida. No caso do Bruno Lage, ele provavelmente vai preferir ter mais posse de bola. Então, o primeiro tempo que a gente viu de Botafogo e Grêmio, de Grêmio e Botafogo, com o Bruno Lage seria menos provável. Ele provavelmente iria querer ter muito mais posse de bola do que o Botafogo teve, na verdade, contra o Grêmio. Isso favorece, na verdade, o estilo de jogo de alguns jogadores como o Segovinha, e desfavorece o estilo de jogo do Júnior Santos, né? Isso é só o exemplo, né, que eu tô colocando aqui. Pode ser também que isso favoreça o estilo de jogo do Diego Hernandes e desfavoreça o Luiz Henrique, né? Se o Botafogo precisa ter mais a bola, precisa ter pessoas, jogadores que consigam fazer esse trabalho com a bola melhor. E o trabalho sem a bola também é outra coisa extremamente importante no que diz respeito à movimentação dos jogadores.
Um outro fator que é diferente, né, entre o Bruno Lage e o Luiz Castro é que o Bruno Lage, né, tem por regra nos seus times a marcação alta. Ele não gosta, o Bruno Lage coloca isso como um dos fatores preponderantes para o sucesso das suas equipes, que é você subir a marcação e realmente sufocar o adversário e dificultar ao máximo a saída de bola do adversário. Ele fez muito isso com muito sucesso no Benfica, conseguiu fazer com relativo sucesso no Wolverhampton, mas depois que ele começa a perder alguns jogadores, isso ficou um pouco comprometido. E aí a gente tem que pensar no Botafogo, porque das poucas vezes que o Luiz Castro implementou um sistema onde o Botafogo fazia uma marcação mais alta, a gente teve dois tipos, digamos assim, de resultados. No ano passado, a gente teve, em alguns momentos, uma certa dificuldade, porque o Botafogo acabou ficando com a defesa um pouco exposta demais. Mas nesse ano, por exemplo, quando a gente fez contra o Fluminense, a gente amassou o Fluminense no nosso estádio. Então a gente venceu o Fluminense no Campeonato Brasileiro por 1-0, poderia ter sido até mais, inclusive, não deixando o Fluminense respirar e não deixando o Fluminense sair. Só que, pelas características dos jogadores que nós temos, Tiquinho e Eduardo, principalmente, né, levando em consideração esses dois, jogar com a pressão mais alta significa um desgaste físico maior também, principalmente se o Botafogo não tiver tanto a posse de bola assim quanto o Bruno Lage gosta de ter. Então, para que a gente consiga encaixar dentro do estilo de jogo do Botafogo, vai ser necessário que os jogadores de extrema, né, os jogadores, por exemplo, que a gente chama de pontas, né, sejam jogadores muito mais colaborativos também na marcação. E nesse caso, o Júnior Santos leva mais vantagem do que o Segovinha, embora o Segovinha também feche muitos espaços e consiga também ter uma excelente colocação de interceptação de passe, como é o caso do segundo gol do Botafogo, onde ele intercepta o passe do Reinaldo, né, e ele cria praticamente a jogada toda do gol. Então, assim, vai ser muito importante para o Bruno Lage já chegar e entender quais são os padrões que já estão muito bem absorvidos, né, pela equipe do Botafogo, pelos jogadores do Botafogo, olhar para as características dos jogadores que ele tem e, aos poucos, não precisa ser uma mudança abrupta, mas aos poucos começar a implementar uma coisa aqui, outra coisa ali, que são mais características do estilo de jogo que ele gosta. Mal comparando, se você ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven, tá? Para quem aí gosta de música clássica, você tem uma coisa chamada andamento. Então, a Nona Sinfonia de Beethoven você pode ouvir no seguinte andamento. Isso é um andamento. Você pode ouvir a Sinfonia de Beethoven assim também. Esse é o segundo andamento. Seria um andamento mais rápido. Essa é a diferença de Luiz Castro e Bruno Lage. O andamento da música é diferente. É como se a gente ouvisse samba de terreiro e samba enredo. É como se a gente ouvisse hard rock e heavy metal. É como se a gente ouvisse... O que mais aqui que eu posso dar como exemplo, né? Bom, eu acho que é isso aí. Eu acho que vocês conseguiram entender. O andamento, digamos assim, o andamento do jogo do Bruno Lage é um pouco mais acelerado do que o andamento de jogo do Luiz Castro, beleza? Então, é esperar para ver. Bruno Lage chegando aí, já começa a trabalhar, espero. Provavelmente não vai estar à frente do Botafogo no jogo contra o Bragantino, então a gente só deve ver Bruno Lage na outra semana. Mas o que é importante é que o Botafogo fez a transição rápida. O Botafogo tem um técnico que é muito diferente dessa escola de técnicos brasileiros que a gente viu, né, que eu mostrei aqui no comecinho desse programa, no comecinho desse vídeo aqui, e a gente dá, na verdade, continuidade àquilo que o Luiz Castro estava fazendo. Com relação a processo, projeto, divisões de base, categorias de base, eu diria que o Bruno Lage hoje vem para se encaixar muito mais na filosofia que já está sendo implementada, na metodologia que já está sendo implementada no Botafogo, do que o contrário. Tá? Até porque a gente não sabe quanto tempo o Bruno Lage vai ficar à frente do Botafogo, pelo menos até o final do ano, a gente sabe que ele vai ficar. Concorda, discorda, deixa aí sua opinião, deixa seu like se você gostou, se inscreva na Rádio Botafogo, considere tornar-se membro também. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço, tchau!